Olá, gente, minhas queridas e queridos. Estou aqui hoje novamente para dar uma dica para vocês que eu acho bastante útil, embora seja meio incomum. Alguns devem saber que eu já fui secretária em consultório médico. Já trabalhei com vários médicos, todos ótimos. Tenho esse orgulho de poder falar isso, né? E aprendi bastante coisa na prática, né, da prática de consultório. E essa que eu vou falar para vocês aqui eu acho bem interessante, que diz muito respeito a nós pacientes. Que é o seguinte, ao ir ao médico, você precisa se preparar para a consulta e, sobretudo, preparar um roteiro. Isso mesmo. Preparar um roteiro com o quê? Com os principais pontos. Estou indo no médico. Qual é a especialidade? Por que eu estou indo lá? Dentro disso, vou colocar os principais pontos que eu gostaria de conversar com o médico, caso haja oportunidade. Vou dar o exemplo bem prático para vocês. Essa semana eu fui ao ginecologista levar exames. É um médico pelo SUS, então ele não me conhece, nem eu conheço. É o primeiro contato e eu já ia direto com exames. Então, era papel e ele, né? Eu vi, assim, fiz uma leitura do andamento das coisas e vi que as consultas eram bem rápidas pelas pessoas que entraram antes de mim. Então eu preparei algumas coisas que eu sabia que provavelmente eu não ia ter chance de falar, mas o principal, e não deveria sair dali sem as minhas respostas, se fossem possíveis, né? Então eu tinha duas perguntas importantes. Uma a respeito de um dos exames que eu vou ter que fazer outro exame complementar e queria saber dele, na opinião dele, se eu deveria abrir mão de fazer pelo SUS e tentar, né, fazer particular para ser mais ágil. Essa era uma coisa que eu precisava muito perguntar para ele. A outra pergunta era sobre o diagnóstico dos exames laboratoriais. Eu fiz exames hormonais para saber se estou entrando no climatério. Lembra? Eu falei com vocês há um tempo atrás sobre isso. E acredite ou não, muitas vezes, pelo andamento da consulta, é possível que o médico não te dê um diagnóstico, e eu acho que era o que ia acontecer comigo, porque como ele precisa de um outro exame sobre um outro assunto ginecológico, ele não pode tratar agora sobre essa questão aí do climatério. Só que eu já gostaria de saber, porque eu tentei interpretar os exames hormonais, mas tive um pouco de dificuldade, tá? Vem referências lá, mas eu tive um pouco de dificuldade, eu não fiquei clara sobre o diagnóstico. E também, né, gente, diagnóstico sempre tem que ser dado pelo médico, mesmo que a gente interprete ali, precisa da palavra final do profissional. Então, eu queria perguntar isso para ele. E provavelmente, se eu não tivesse perguntado, eu não teria tido a resposta. Eu acho que ele ia deixar para falar sobre isso numa outra ocasião, quando eu levasse o outro exame. Mas, como eu anotei, eu saí de lá com a minha resposta, ok? Nesse ponto, quero lembrar vocês que o médico é um profissional, né, altamente capacitado. E olha o nome, consulta médica. Então, ele é o consultor da nossa saúde. Ele é o consultor desta empresa. Eu sou a pessoa. O corpo é meu, a saúde é minha, os sintomas são meus, a doença, a dor, as reações aos medicamentos, a piora ou melhora da doença, tudo isso é meu. Então, eu sou o negócio em questão. E ele é o consultor, ele foi contratado para aconselhar, para diagnosticar, mostrar a situação e traçar um plano de ação. Mas quem faz o tratamento sou eu, quem busca as respostas sou eu. Ok? Combinado? Então, vamos cuidar bem desse negócio aí pra gente ter bons resultados, não é mesmo? Então, eu sempre coloco nesse roteiro as principais perguntas, o histórico relacionado com aquele assunto que eu estou indo tratar
e algum pedido, alguma coisa, alguma solicitação que eu tenha. Claro, foi a primeira consulta, então eu não tive muito espaço para falar algumas coisas sobre o meu histórico e tal, mas também para aquelas 2 coisas ali que eu fui mostrar 2 exames, eu acho que não era tão importante, deixa quieto. No retorno, se eu tiver mais oportunidade e precisar, né, na preparação para o próximo, né, próximo contato que é o retorno, aí eu vou ver quais são os pontos relevantes para tal consulta, não é? Então, eu acho que os médicos também, se tiverem acesso, vão gostar desse vídeo, porque na época, né, na experiência que eu tive no consultório, muitas vezes as pessoas iam para uma consulta, entrava, né, o médico examinava, ele fazia perguntas, às vezes ele fazia a pergunta e a pessoa esquecia de falar alguma coisa importante. Ou ela tinha algum pedido extra, né? Ou tinha alguma pergunta e se esquecia e ia embora. Chegando em casa, elas ligavam para o consultório, loucas, querendo que a gente interrompesse a consulta que ele estava em andamento para elas fazerem a pergunta, porque aquilo era importante para elas. Então, a gente tinha um caderninho que a gente anotava o paciente, o telefone, para no final, né, do expediente, se o médico tivesse alguns minutos, a gente fazia o contato deles para tirar, né, esse assunto aí, tirar esse atraso, né? Às vezes uma receita que queria pedir, ou um pedido de exame, alguma coisa assim. Que não era do médico para o paciente, mas que o paciente gostaria de fazer e ele tem o direito de pedir ao médico, né? Então, a gente, com muito jogo de cintura, intermediava essa situação aí e sempre trabalhei com bons médicos e a gente também, sempre buscando ter muita diplomacia, a gente conseguia resolver esse contratempo aí. Mas se você já vai com tudo anotado, é muito bom, muito útil, muito bom para o médico e para você. Eu sempre fiz isso, desde que trabalhei com médicos, porque eu vi essa necessidade, né? E nas consultas dos meus filhos, por exemplo, os pediatras, eu sempre levei anotações de andamento de febre, de medicação que eu dei, até porque depois de uns 2, 3 dias de febre que a gente vai no pediatra, a gente já não tem cabeça para lembrar, não é mesmo? De quando é que começou a febre e quanto começou, qual remédio você deu, de quantas em quantas horas a febre voltou, etc. Então, sempre anotei para mim mesmo, para segurança mesmo, para medicar, né? Sempre anotei e chegando lá no médico eu tinha todas as informações e tinha as perguntas que eu queria saber, os sintomas, eu anotava tudo e sempre foi muito tranquilo. Acho que nunca saí de um consultório sem as respostas que eu queria, assim, se era possível, né? Às vezes, não sair do consultório sem perguntar e sem fazer alguma solicitação que eu de fato queria. Então é isso. Eu acho que é um assunto assim meio incomum, mas que todos nós vamos a consultas, não é mesmo? Mesmo quando são consultas periódicas, que a gente vai fazer controle, é muito útil, até porque a gente já tem uma amizade com o médico, de repente chega lá, sorri, bate papo e tudo, e não fala do principal, né, que é a sua questão médica. E depois liga para a secretária porque esqueceu de dar informações ou de fazer perguntas importantes. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado alguém. Se você gostou do vídeo e não é inscrito, se inscreva no canal. Curta se gostou do conteúdo. E deixe os comentários se quiser. Alguém aí já foi numa consulta e esqueceu de falar as coisas mais importantes e chegou em casa e ficou: meu Deus, eu não perguntei aquilo. Deixe nos comentários para eu saber, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.